Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VantageCast. O VantageCast, esse podcast de histórias de quem constrói na América. Meu nome é Reinaldo Pereira E eu sou Ana Paula Pecaldas. e hoje nós vamos receber uma pessoa incrível, idealizadora da Forpi Magazine, do Gera Expo América, que está se expandindo, está revolucionando a forma com que as pessoas se relacionam, conectam e fazem negócios aqui nos Estados Unidos. Luana Costa. Boa noite a todos, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Duas pessoas também que eu admiro muito, que também fazem uma grande revolução por aqui. E é muito importante receber pessoas assim, que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. E esse podcast, o nosso VantageCast, ele tem os nossos patrocinadores que ajudam a gente a levar essas informações, essas histórias para você. Nós temos a Pão e Pães, que já traz as guloseimas para a gente aqui no podcast. Fica lá em Bridgeport, você pode procurar o melhor café da manhã com o Rony, com o Leozinho, aquela galera toda de lá. O Salão 210, que eu digo que é o salão mais conhecido de Canérica. Pessoal incrível, a Sabrina, a Isadora, o Alan. Pede o cappuccino lá pro Alan que você vai amar, não é não, Ana Paula? É verdade. A Raiz Revolution Academy Sport, vôlei raiz. Tira seu filho do celular e leva para fazer o esporte. Lá no InSport em Trumbull, segundas e quartas, das 6 às 8 da noite. De 10 a 17 anos, leva seu filho lá para fazer uma aula experimental, ele vai gostar. Temos também a Rossi Cleaning, uma empresa especializada em cleaning residencial e empresarial, junto lá com a Janaína. Vocês vão ter um tratamento diferenciado. E também a Quitéria Designs. Essas joias são feitas com amor, com carinho e determinação. Uma pessoa que vai fazer uma joia exclusiva para você. Você pensa que você vai num evento, naquela festa, vai ter alguém com a joia igual a sua? Tem não, hein? Pode falar com a Quitéria Design, a Lúcia, você vai encontrar produtos de altíssima qualidade. Temos a Rabisque Print, uma parceira da gente, traz aqui surpresa para nosso convidado, mas a Rabisque Print é o que cuida aqui dos nossos cartão de visita, banner, qualquer gift, qualquer presente, tudo que você precisar de marketing para sua empresa, para o seu evento, pode falar com a Tatiane. Maravilhosa. Eu fico com um monte de nome de mulher na cabeça, que a minha esposa não me escute. E aí eu faço confusão. Mas procura a Tatiane lá da Rabisque Print, que os produtos estão de altíssima qualidade. Não podia faltar o Clube Vantage Benefit Hub, um mundo de oportunidades na palma da sua mão, mais de 10 mil empresas, 22 países. Você compra desde a sua passagem aérea, restaurante, cinema, cruzeiro, parque de diversão, vai para Disney, vai para Universal, tudo você encontra no Clube Vantage. E além dos nossos parceiros empreendedores brasileiros que graças a Deus, estamos conseguindo levar essas pessoas, esses empresários, à mesma prateleira dessas grandes empresas. Então, você que vai assistir o nosso episódio pelo nosso canal do YouTube, Clube Vantage TV, vai lá, se inscreve, compartilha, chama parentes e amigos para assistir, ou pelo Spotify VantageCast. Então, sem mais delongas, Ana Paula, faça as honras aí perguntar a nossa convidada incrível. Olha que maravilhoso. A nossa convidada é incrível. O que é mais interessante, uma pergunta que é sempre feita em muitos podcasts ou em qualquer entrevista é: quem é a Luana? Quem é a Luana Costa? Quem é a Luana tirando currículo? Quem é a Luana de verdade? E para que ela veio? Uau. É muito boa essa pergunta, porque além das funções, né, nós somos pessoas com uma identidade única, e eu posso afirmar a vocês, uma identidade que ela vem dos céus. A Luana, ela é uma filha de Deus, é uma mulher que veio para
trazer um legado, não só para minha vida, mas também para minha comunidade, para as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que eu amo fazer, ouvir e contar histórias. Então eu vim para isso, para trazer um palco de impulsionamento, para que essas histórias elas tenham visibilidade, para que elas tenham relevância e o mais importante, né, Ana? Transformação de vida. Da onde você é no Brasil? Isso. Eu sou de Vilhena, Rondônia, lá do norte do Brasil, com muito orgulho, né? Sou dessa terra abençoada que eu sinto muita falta. Tem filhos? Tenho sim, gente, tenho 2 filhas, a Ana Clara, de 17 anos, e a Bianca, de 13 anos. São espetaculares. A Ana, eu tive o prazer de conhecer uma menina muito inspiradora e com potencial muito grande, né? Espelho da mãe, vamos combinar, né? Já foi até minha assistente de entrevista. Ó, tá vendo aí, ó? Ai, que delícia. Mas, Luana, a pergunta mais profunda, quando a gente pergunta quem é a Luana, sei que a Luana ela é serva de Deus. E para que ela veio? Eu sei que você veio para servir. Mas a Luana, hoje, se você fosse se apresentar para aquele público agora, esse público que quer conhecer, ter acesso à Luana de verdade, o que que a Luana faz? Uau, gente, muito boas perguntas, hein, Ana? Pra quem não sabe, gente, a Ana é minha mentora, né, Ó. Ana? Tenho muito orgulho Por isso de que eu ser trouxe para mentorada por ela. apertar ela. Ai, meu Eu já Deus. sabia que as perguntas seriam de alto nível. E a Luana hoje, ela tem um trabalho muito profundo nos bastidores, de cuidar de pessoas. Porque eu acredito que pessoas é o maior ativo que nós temos dentro de qualquer ecossistema. Eu afirmo para vocês que cuidar de pessoas é a missão mais importante que nós temos aqui. Quando algo vai acontecer nas nossas vidas para gerar impacto, nós dependemos de pessoas. Então, pessoas são trazidas até mim por conta da minha história, do que eu carrego, daquilo que eu já trago comigo, que aprendi com a minha mentora, que é o poder magnético. E eu tenho cuidado dessas pessoas, tenho fortalecido elas, tenho impulsionado elas também nos bastidores. Então, meu trabalho hoje, ele vai muito além do evento, né? Porque o evento, ele é maravilhoso, ele acontece de uma forma grandiosa, mas o que, de fato, traz transformação e, de fato, o que eu gosto de fazer é muito nos bastidores. É acompanhar as pessoas, é saber a sua história, é poder contribuir com o meu trabalho de trazer para elas o fortalecimento mental, para que elas possam entender que elas são capazes, sim, de começar, e muito mais do que começar, né, Ana? De recomeçar. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós temos que recomeçar várias vezes. E até mesmo no mesmo dia, ou no mesmo mês, na mesma semana. Então eu digo para as pessoas que estão paralisadas na sua história, ou com as suas empresas, que elas podem recomeçar. Assim como eu recomecei a minha vida do zero, elas também podem ter essa oportunidade. Então eu pego na mão delas e falo, vamos juntas que nós vamos conseguir atravessar essa jornada. E o Gélis Pocanelli que está aqui para isso, né? Pessoas que estão atravessando essa jornada de uma forma coletiva, mas também de uma forma muito peculiar nos bastidores. Ah, tá. Então agora a gente chegou no momento atual, mas vamos Isso. voltar porque a gente precisa saber, porque o povo quer saber e Eu a gente concordo. também. Por que a Luana resolveu vir para os Estados Unidos? Como foi essa chegada aqui? Já conhecia a gente? Conta o início. Nós vamos chegar no presente, mas vamos lá atrás saber porque A história que inspira. Vamos trazer a história que inspira. História que inspira, exato. Vamos lá. Porque a gente não pode chegar na obra pronta. A gente tem Ó. que chegar como essa obra foi sendo construída. Gostei disso, ó. Gostei, Profundo, gente. hein? Não é? Ó. Então, vamos lá. Eu vim aos Estados Unidos em 2021, tá? Eu cheguei aqui no dia 27 de novembro de 2021. Eu tive uma trajetória muito complicada de 37 dias atravessando fronteiras, aonde eu nunca imaginei sair do meu país, eu nunca imaginei estar vivendo essa história, esse sonho americano, que é muito comum a muitas pessoas, mas de fato não era o meu sonho, porque eu já tinha uma vida que eu construí com muito trabalho, mas com muito amor e gratidão no Brasil. Eu estudava enfermagem, eu tinha um salão, já tinha minha casa, já tinha uma estabilidade que me garantia a minha permanência lá. Mas eu tinha um parceiro, naquele momento, que ele queria muito estar aqui. Então, influenciada por ele, naquele momento, decidimos vir em família com as meninas.
porque também era a única maneira mais fácil de se vir naquele momento, que era um momento de migração nacional, né? Então, todo o país estava passando por esse processo também. E nós aproveitamos e viemos também nessa onda. E chegando aqui, foi muito desafiador para mim. Uma menina do interior, sem falar inglês, né? Começando do zero. Cheguei aqui apenas com uma mochila e 2 crianças. Mas eu falo que quando nós somos movidos de território, tem um grande propósito. E rapidamente eu entendi que eu tinha um propósito aqui, porque no outro dia que eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar. Então, a América sempre foi um lugar de acolhimento para mim, um lugar de recomeço e um lugar que me permitiu viver essa história e essa jornada sozinha. É um lugar de oportunidade, né? Aí, Então, isso é muito bom. E bom que você enxergou, mesmo em meia dificuldade, que todos nós, quando chegamos aqui, independente das condições, só o fato de não falar a língua, né, já nos coloca um pouco refém. Mas esse é um lugar de oportunidade. Você soube realmente driblar todas as dificuldades. E Exatamente. aquela pergunta clássica que a gente sempre faz. Antes dessa pergunta clássica que a gente sempre faz, merece uma nota de esclarecimento. Hoje a minha companheira é a Ana Paula, Oh, me desculpa, dando Márcia. a honra de estar aqui comigo, porque a Márcia está de licença, então a Ana Paula veio me ajudar. E Uma vamos honra. ter outras também. Uma honra estar aqui no seu lugar, minha amiga Márcia, com todo carinho e prazer. Muito obrigada. Mas, Luana, então vamos lá. A pergunta que todos nós fazemos e todos os convidados recebem. Deu vontade de voltar em algum momento? Todos os momentos. Todos os momentos, porque é comum, é natural a gente voltar para um lugar que é cômodo, né? Então, principalmente nos primeiros 6 meses, a vontade de voltar era sempre, assim, era algo que eu tinha já em mente, de voltar no máximo com 1 ano. Só que ao longo da jornada, como nós temos filhos aqui, eles vão se adaptando à cultura, ao longo da jornada, avaliando a rentabilidade em dólar e avaliando a rentabilidade em real, eu decidi ficar por mais um tempo e já se vão quase 5 anos. Uma pergunta muito interessante que eu gostaria de fazer para você seria o seguinte: e o sonho americano? Como que fica para você? Ou como ficou esse sonho americano? Eu acho que hoje não é um sonho americano, é uma realidade para mim, sabe? Não é mais um sonho, é uma realidade devido à minha jornada que eu tive aqui. Mas uma observação: você não queria vir para os Estados Unidos? Ótimo, né? Isso é interessante saber, porque muitas pessoas vêm para cá atrás do sonho americano. Então, acho que devido você não buscar esse sonho americano, você já vive a sua realidade. Então, talvez esse paradigma é importante para quem está vendo agora aqui, que ele é muito fácil de desvendar. O sonho já está dentro de você e você está realizando ele. Então, é muito bom estar perto de pessoas como você para inspirar você que está aí do outro lado. Exatamente. Você é imigrante ou você que está no Brasil, né? Muito obrigado por mostrar para a gente essa força. Então, voltando, falando que esse sonho ele já está sendo realizado, né? Você poderia me falar qual era o sonho da Luana no Brasil e o que está sendo realizado aqui, por favor? Isso, gente, muito importante. No Brasil, eu estava vivendo também um sonho, que eu fazia faculdade de enfermagem, algo que eu queria muito também naquela época. E quando eu falo que é uma realidade, é porque os Estados Unidos, ele realmente ele te dá suporte, sabe? Suporte principalmente para as mulheres aqui nesse lugar. As mulheres têm um suporte muito grande aqui, que elas conseguem, de fato, ter uma sobrevivência de valor, de respeito, elas conseguem ter esse lugar seguro também para que elas possam crescer. E o que eu mais gosto é de estar vivendo esse paradigma, né, do Brasil para cá, que a minha vida mudou totalmente. Né? Eu era da estética no Brasil, e aí hoje eu estou sendo uma editora-chefe de uma revista. Então, é uma realidade totalmente... Não, de uma revista ou da sua revista? Peraí, vamos É, deixar claro é. isso, De gente. uma revista minha- parece que ela é funcionária. Funcionária. É da minha revista, da Purple Magazine. Por quê? Porque no Brasil, eu vivia aquilo que eu podia viver, sabe? Era algo, questão de sobrevivência mesmo. Porque no Brasil você é criado, principalmente nós que somos do norte, para ter um emprego estável, para ter uma casa, para ter terras, né? Lá é muito forte isso dentro de nós, que você só tem estabilidade se você tem um pedaço de terra. Então nós somos criados assim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pude resgatar os sonhos da Luana criança. Sim.
sabe? Da Luana que ficou lá atrás, que se perdeu ao longo da jornada por conta de ser mãe muito jovem, por conta de ter passado por um divórcio. Então, a Luana, ela pôde viver esse momento de resgatar os seus sonhos de criança e de colocar tudo isso em prática. Então, isso foi muito bom para mim, o resgate de uma identidade e da minha essência que sempre esteve dentro de mim. Só que lá no Brasil, por estar vivendo a rotina, a sobrevivência, não conseguia trazer tudo isso à tona, né? E uma coisa, Luana, hoje você é uma empreendedora. No Brasil você estava na área da enfermagem, mas quando veio esse. Sempre foi empreendedora ou você despertou isso pela necessidade? Quando depois que chegou aqui, como é que foi essa veia empreendedora da Luana? Não, na verdade, gente, eu sempre empreendi, eu sempre gostei do empreendedorismo, sempre vivi isso na minha vida, desde os meus 10 anos, eu já fazia unha, eu pintava pano de prato, eu vendia doces na rua, então eu vim dessa veia do empreendedorismo, porque na minha região é muito comum o concurso público, né? Então, as minhas amigas sempre quiseram passar no concurso público, eu não, eu sempre quis, né, ter minha empresa, ter essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo também, então eu sempre gostei muito do empreendedorismo. Então, eu só vim transicionando dentro do empreendedorismo, porque ao longo da nossa jornada, principalmente a mulher, ela vai amadurecendo e ela vai realmente conseguindo se posicionar para aquilo que realmente faz bem para ela, para aquilo que realmente ela ama fazer. E depois que em 2020 eu tive um tumor, eu passei por uma cirurgia muito agressiva, né, um risco de ter um câncer. Eu repensei toda a minha vida e ali eu decidi realmente viver somente aquilo que eu amava fazer. Então, de 2020 para cá eu venho transicionando para viver e fazer aquilo que eu amo e graças a Deus estou tendo essa oportunidade agora. Você chegou aqui em 2020 e você falou que no dia seguinte você já estava trabalhando. Você poderia falar do que você estava trabalhando, como que foi esse momento, como é que foi a recepção das pessoas? Fala um pouquinho desse processo ali do começo. Foi uma coisa que você nunca fez? Ao contrário, foi uma coisa que eu sempre fiz, gente. Eu sempre fui manicure, tá? Então, quando eu cheguei no Uber e eu vi que ele era brasileiro, eu falei, olha, eu faço estética, eu faço massagem, faço depilação e eu também faço unha. E eu gostaria muito que se você pudesse me ajudar com um trabalho, né? Porque eu cheguei aqui sem nenhum dólar, então realmente eu precisava, de fato, ter uma rentabilidade. Ele falou assim: "Ah, eu conheço a Carol e ela tem um salão na sua casa e eu vou passar o seu contato para ela". E no outro dia a Carol me chamou para trabalhar e assim, foi uma pessoa que me acolheu, que me incentivou muito no começo da minha jornada. E no outro dia eu já estava trabalhando ali com ela. Ela fazia a unha da mão e eu fazia a unha E do as pé. suas filhas tinham quantos anos nessa época? Tinha 9 e 13. E como que você fez nesse momento? Então, como eu vim para uma casa que tinha muitas pessoas, Ok. a Carol, ela me deixava levar as meninas comigo pro Ok. trabalho. Então, Sim. foi bem tranquilo para mim no começo. Porque não é bem fácil, né? Para uma mãe aqui que tem 2 crianças, acabou de chegar, sorte. Eu posso dizer também que é uma questão de fé. Eu Sim. acho que quando você acredita em Deus e quando você tem um propósito, tudo se move e coopera a seu favor. Então, eu vim todo o caminho falando, Senhor, se o Senhor permitir que eu chegue naquele lugar, é porque eu creio que o Senhor tem um propósito para mim. E rapidamente, quando eu vi aquele homem, quando ele chegou no aeroporto de Uber para nos buscar, eu pude ver nele uma grande oportunidade. Então, eu não perdi a minha oportunidade, porque eu sempre fui essa pessoa. Outra chave. Sim. As oportunidades. E fé, eu adoro isso, né? A oração sem ação não move a montanha. Não. Então, ela teve a fé e ela vê a oportunidade. Quantas pessoas não estão acreditando nela? E é isso que você tem mostrado com o seu projeto, né? Sim. Então, a ação, oração. Acho que tem que estar bem juntinho, né? Sim, gente. E a América não é para todos. Eu sempre falo isso. A América não é para todos. A América é para realmente pessoas que querem vencer. Pessoas que têm garra, sabe? Eu acho que falta um pouco isso nas pessoas hoje. É ter esse sangue no olho, é chegar assim e falar assim: se eu tô aqui, eu tenho que fazer a diferença. Eu cheguei aqui para vencer. No outro dia que eu cheguei, caiu neve, mas eu lembro que eu fui na rua, eu peguei uma caixa organizadora, já guardei minhas coisas. Assim que eu cheguei do trabalho da Carol, então eu sempre tive muita garra. Com uma semana que eu trabalhava na Carol, eu conheci a Chala, que era a cozinheira do Clube Português, e ela gostou muito de mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita facilidade de comunicação, que eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Então ali eu também falei para ela que eu estava precisando de mais trabalho, e ela me levou para trabalhar no Clube Português.
E uma semana eu já comecei a trabalhar lá, e foi lá que tudo mudou, porque eu conheci também uma moça que estava indo embora para Flórida, e ela me passou a casa dela e me vendeu todos os móveis da casa parcelado. Então foi assim, Aí, foi uma benção, assim. Ação, é benção, coração, é benção. coração, Agora, ação. eu tenho uma frase diferente dessa de você dizer que da América. Eu falo que a América é para todos, mas nem todos são para a América. Isso é fato. É fato. É fato. Porque é uma terra de oportunidade É. real, como você mesma falou no começo. E Você- muita gente que veio comigo já retornou ao Brasil, por quê? Porque realmente você tem que ter resistência, você tem que aguentar passar processo. E você tem que entender que não é rápido, que não é fácil, mas que é possível. Então você tem que olhar sempre para o seu alvo, entendendo que as dificuldades são preparações, né? Eu sempre olho isso. Os desafios, eles são preparações para me levar para o lugar que eu preciso chegar. Eu acredito muito que a Luana de antes, ela nunca deixou de existir. E como qualquer ser humano, qualquer um que chega aqui na América, ele nunca deixou de existir. E ele só vai persistir e existir aqui pela essência dele, seja positivo ou negativamente. Ou ele vai viver reclamando da vida, porque aqui é tudo caindo do céu, ou ele vai viver prosperando na vida, porque ele vai ter essa garra, ele vai ter esse olhar de sangue e vai sair na neve, vai cavar neve, vai fazer o que tiver que fazer para dar certo, porque vamos ser honestos, sair do Brasil, de uma terra maravilhosa, um país maravilhoso, para vir para um país que você não conhece, a língua não conhece ninguém, para não fazer nada e para passar vergonha, fique em casa. Exatamente. E eu sempre fui essa pessoa, tá? E como a Ana falou, né? A Luana do Brasil sempre existiu. Eu lembro quando eu era criança, Ana, a gente passava uma situação muito difícil. E eu lembro que eu ia na padaria, eu pedia o pão amanhecido, fazia torrada para meus irmãos. Tinha um lugar na minha cidade que eles jogavam muita verdura fora. Às vezes estava só com um pouquinho estragado. Eu ia lá, buscava para minha mãe fazer, para a família. Então eu sempre fui essa pessoa que sabia que precisava lutar muito para vencer, sabe? Eu sabia que eu não tinha vindo de uma família estabilizada, eu sempre soube que eu tinha que correr atrás dos meus objetivos, que não ia chegar até mim se eu não me movesse atrás deles. Então, isso também fez muita diferença na minha jornada. Eu sempre soube que dependia muito mais de mim do que das pessoas. E hoje eu vejo muitas pessoas frustradas porque esperam muito das pessoas e tem poucas ações. Não, dependa muito mais de você, porque a sua ação, a sua energia, ela vai mover tudo ao seu redor. Então, a partir do momento que você se colocar para viver algo, tudo vai conspirar para aquilo venha acontecer, desde que isso de fato seja uma convicção dentro de você mesmo. Muito bom. Aí foi a Luana, começou manicure, depois foi lá pro clube português, já facilitou que não precisava ficar falando inglês, né? Então, Mas ela tem que falar um pouquinho, né? Mas como é sempre as mesmas coisas, é mais fácil. Aí depois, da onde começou a surgir os projetos para a gente começar a entrar na... Primeiro veio a Forpi, né? Depois que a gente foi pro Gera Expo, mas como que a Forpi já era um sonho desde o Brasil? Foi quando chegou aqui? Ou você já olhava aquelas revistas tipo Vogue, essas revistas chiques, e já pensou, não, um dia eu vou ter uma revista dessa? Já era um sonho distante? Engraçado, né? Eu sempre gostei muito de revista, mas não era as famosas, mas era a revista da Hermes, era a revista da Avon, era a revista da Natura, Porque né? dava para empreender, né? Vamos combinar, né? Ali Dá ela pra podia empreender. Eu sempre fui empreendedora, então eu já vendi muita coisa nessa vida. Aham. Então eu era vendedora, então eu sempre amei catálogo, eu sempre amei livros. Eu lembro quando eu era criança, eu fazia meu pai me levar no lixão da cidade para buscar livros, porque eu sempre gostei, sabe, de livros. Eu sempre gostei muito de ler, então foi sempre algo muito natural para mim. E engraçado que quando o projeto da Forpi nasceu, não era para ser uma revista. Eu comecei a escrever muitas coisas que... Eu passei um período de isolamento, porque eu falo que o fracasso, quando você passa por uma situação que você perde tudo, é o melhor momento da sua vida. É ali que você realmente vai construir algo sólido e verdadeiro, porque quando você não tem mais nada para se apegar, é de fato que você vai descobrir qual que é a sua verdadeira essência. O fracasso, ele é o maior treinamento da sua vida. Então, se você está fracassando hoje, você precisa parar e olhar para isso como uma grande oportunidade. E ali eu comecei a escrever, e eu lembro que a primeira frase que eu escrevi foi pessoas, territórios e legado. Foi a primeira frase que eu escrevi na Folha, e durante todas as madrugadas eu escrevia várias coisas, mas eu não sabia se aquilo ia ser um livro, se ia ser uma revista, Um diário. o que ia ser? Eu só escrevia, escrevendo, e eu lembro que no dia que estava tudo escrito, e eu fui entendendo
que eu ia começar com uma revista o projeto, mas com o projeto ele tem outras vertentes, né? Como uma delas o Geres Pocaneri, que é uma feira de empreendedorismo que é algo que eu sempre tive no meu coração desde o Brasil, só que lá não tive a oportunidade de estar fazendo isso fora do meio religioso, porque na igreja a gente já fazia algo parecido. E aí, o que aconteceu, gente? Numa madrugada, eu estava orando e eu falei, Senhor, se realmente o Senhor está comigo nesse projeto, se realmente é para mim começar esse projeto, o Senhor vai me indicar uma pessoa. E ali, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, mas eu não vou conseguir orar tanto essa noite porque eu estou muito cansada. E eu fui tentar dormir. Só que eu deitei para dormir e eu não conseguia dormir. E eu fui entendendo que Deus queria falar algo comigo muito específico naquela noite. E foi onde que eu acordei, eu abri a minha Bíblia e estava Isaías 54, contando a história de uma jovem que passou por coisas muito semelhantes às que eu passei na minha vida. E o Senhor falava para ela assim, ó, alargue as suas tendas e fique bem as suas estacas, pois eu, Senhor, serei a sua retaguarda. Não impeça a sua tenda de crescer, né? Estenda as suas cortinas para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E ali eu não tive dúvidas que era o momento de começar. Eu falei, Senhor, então o Senhor vai me indicar uma pessoa. Eu abri meu Instagram, a primeira pessoa que eu vi lá estava escrito Zanol Boutique. E foi a pessoa que eu mandei mensagem, falei, olha, eu tenho uma ideia de um evento, quero Conecta, eu tenho uma ideia de um projeto. E eu estava orando nessa madrugada e o Senhor me mostrou você. E ela falou que também estava orando para o Senhor trazer um renovo para a loja dela, e ali nós nos conectamos. E foi através da vida da Lorena que eu conheci todas as outras pessoas que chegaram na Forpi Magazine. Porque até naquele momento eu não conhecia ninguém. Né? Tá eu morava vendo? em Marabelli, a Lorena morava em Brite, por dar mais ou menos uns 35 minutos de distância. Eu nunca tinha visto a Lorena na minha vida. E realmente, de fato, ela foi uma pessoa assim preparada para o Senhor para aquele momento de início. Porque é por isso que eu falo, pessoas ferem, mas pessoas curam. E você precisa de pessoas para começar algo grande, sabe? Então foi muito A importante. Lorena é parceira nossa do Clube Vantage e me enrola toda semana para vir aqui no Vantage Cast. Olha só, hein, já está dando um recado para ela. É. Tá devendo. É interessante você falar sobre pessoas conectam pessoas, né? E pessoas curadas curam pessoas, né? E temos também as pessoas que ferem pessoas, não vamos, infelizmente, deixar isso. Mas é bom focar no seu objetivo. E quando você está focado no seu objetivo, que ela acabou de falar, você traz a frequência certa. Partindo da pergunta que ele fez, né, do seu, se era o sonho do Brasil, se era o sonho daqui, na verdade, então, já existia essa força dentro de você. Sim. E apesar de tudo que aconteceu, ela surgiu no meio do seu sofrimento. E a Luana falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, que é no fracasso, né, que muitas verdades são reveladas. Eu vou dizer assim, eu estou resumindo o que ela está falando. A sua verdade é revelada no fracasso. Ou você vai mudar a sua história, ou você vai se afundar. Você sempre vai ter a oportunidade de escolher. E você escolheu realmente mudar a sua história. Porque Sim. É interessante que você é uma menina manicure, enfermeira, que trabalha no clube e não tem nada a ver com revista, não tem nada a ver com editora. E tem um potencial muito grande na comunicação. Isso que é interessante. Talvez naquele momento do fracasso, você realmente precisava ir no profundo para você acreditar nesse projeto. Exato. Né? Até mesmo porque no começo você não sabia o que estava fazendo, entre aspas, mas você não precisava saber, porque já estava pronto. Você só precisava ouvir a mensagem. Ok, você ouviu a mensagem, você ligou para a Lorena, resolveu tudo e fez o evento. Te deu medo? Me fala, você teve medo? Você teve dúvida? Qual foi a maior preocupação que você teve quando você falou, olha, eu estou orando e vamos fazer isso? Teve medo? Eu não tive medo e eu não tinha dúvida. Eu tinha absoluta certeza e convicção que o evento era para ser dia 11 de outubro de 2025, né, que aconteceu o primeiro Conecta. O medo era porque, de fato, eu não tinha recursos financeiros. E, assim, eu fiz um evento gigantesco, sem nenhum dólar, sabe, gente? Então, ali naquele momento foi colocado em xeque, de fato, a minha fé e, de fato, entender realmente como que eu ia chegar àquele resultado. E o mais incrível é que a Forpi, gente, ela significa 4 P's, né? E ali eu aprendi com Deus como recomeçar, que foi o pensamento, posicionamento, o propósito e a permanência. Porque se naquele momento o meu pensamento sobre mim mesma, ele não fosse verdadeiro, ele não tivesse alinhado com a minha essência, com aquilo que realmente eu acredito, com os meus valores, eu jamais conseguiria fazer aquele evento, sabe? O posicionamento
você se posicionar diante de algo é a coisa mais importante que você deve fazer. Porque a partir do momento que você tem aquela convicção dentro de você, a próxima atitude é um posicionamento. E o meu posicionamento sempre foi, eu vou fazer acontecer. Independente do que aconteça. Porque aconteceram muitas coisas nesse caminho. Aconteceram muitas coisas que, naquele momento, pra mim, pareciam ser gigantes, montanhas. Porque eu tava começando aquela Poderia jornada. fazer você pensar em desistir, talvez, Sim, né? eu lembro um Talvez. dia que a Grazi me ligou e eu tava deitada no banheiro, no chão, com a cara no chão mesmo. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, Grazi, eu tô aqui orando, porque eu não sei o que fazer. Porque o rapaz que ele ia fazer o jantar do evento, ele simplesmente desistiu. Ele não conseguiu manter a palavra por outras questões também, que ele teve uma situação bem complicada. E eu falei, eu só tenho $800. Imagina, $800 pra fazer um jantar pra 160 pessoas, gente. A conta não batia. Mas isso que é interessante, Luane, a gente deixar bem claro aqui o seguinte. Nós somos uma comunidade aqui em Conérica. Vamos falar bem aqui em Conérica. E é importante a comunidade entender que nós não temos um recurso, nós não temos um patrocínio único para um evento todo. Então, quando a gente cobra um ingresso para o evento, você pode ter certeza que esse ingresso está cobrindo o que a gente não vai conseguir pagar, porque a gente vai precisar pagar o evento. Sim. Então, você apoia a nossa comunidade. Nossa comunidade está precisando de mais esse movimento. Como Porque os brasileiros precisam se juntar. precisa em de comunidade. verdade, em comunidade. E é um recado de carinho aqui, porque ela está falando que ela não ia conseguir fazer um jantar para 160 pessoas. Ela não ia conseguir alimentar 160 pessoas. E é um evento de network, é um evento que você vai estar na comunidade, Sim. um estando com o outro e nesse movimento. Então, quando uma pessoa se levanta para fazer algo assim, preste atenção, se for $100, olha só, eu vou ofertar $300 para você, Luana. Sabe por quê? Vocês não têm noção de quanto difícil dedicação para fazer um evento. Exato. Fica essa dica, porque muitos de vocês pensam que tá cheio de dinheiro. Mal sabe a verdade da história. Não, e a Luana tá aqui, ela pode dizer. Sim. Lá no Com muita clube propriedade. português, isso não aconteceria. Claro. Porque, assim, infelizmente, existem outras comunidades que eles são muito unidos. Muito unidas. Os portugueses, eles são muito, muito, muito unidos. São Sim. mesmo. Se os brasileiros fossem assim, Eu admiro. ninguém ia segurar a gente. Ninguém ia Mas segurar a ninguém. gente. Pela ninguém. criatividade que nós temos, o talento que nós temos, Se a garra, a inteligência. Vamos combinar. Meu Deus do céu. E eu ainda oro, porque eu acredito em pessoas, Luana. Eu super Eu acredito. acredito em pessoas. Eu ainda oro que Conérica vai ser algo revolucionário. Por isso que ontem eu falei, o Gera Connection, Afirmo. realmente, o Gera Export, né? Ele é um evento que Conérica precisava. E de verdade, não importa quem está fazendo, quem é Luana? Luana é a Luana. Agora, quem vai estar lá, aí quem importa? Exatamente, porque, gente, quero dizer algo muito sério. Não é sobre dinheiro, tá? Não é sobre fama. Realmente, o ideal da 4P é trazer o sentimento de comunidade para a comunidade brasileira. Porque quando eu comecei a minha jornada de porta em porta, com a minha passa, convidando as pessoas, o que eu mais percebi aqui era essa desesperança da comunidade brasileira. Que eles não acreditavam mais que era possível uma comunidade se unir e fazer algo juntos. Eles não acreditavam mais. E eles falaram assim, olha, boa sorte, viu? Eles olhavam pra mim com pena, porque falavam assim, você tá querendo fazer algo em grupo? Porque eu acho que já não vai dar certo. As pessoas me desanimavam, porque elas tinham muitas histórias de frustrações. E eu falava assim, mas foi exatamente pra isso que eu vim, pra mostrar pras pessoas que é possível, que é um trabalho árduo, mas que é possível. E hoje eu vejo o quanto que nós já evoluímos de outubro de 2025 para cá. Nós tivemos outros movimentos que foram crescendo também. Agora vamos poetizar um pouquinho. Me permite poetizar um pouquinho? Vamos lá. Você pode fazer tudo, minha querida. Olha, vou falar uma coisa muito interessante. Vou poetizar para você, no sentido de que Deus não escolhe os preparados. Ele realmente prepara. Porque se você fosse uma mulher que trabalhasse com marketing, uma mulher que tivesse uma visão de projetos, de produção, realmente acho que até você ia desistir. Mas Deus pegou uma pessoa leiga, olha que fantástico. Anônima. Deixa eu poetizar agora aqui, peraí. Ele pegou uma pessoa leiga, Totalmente. totalmente, com toda a dificuldade que estava vivendo, porque isso é uma história que para daqui a 10 anos talvez ela falar, Sim. entendeu?
e botou ela na rua para falar assim, olha, ainda tem vida aí. Exatamente. Ainda tem vida aí, ainda tem algo novo aqui. E não sou eu que vai mudar, é você participando do evento. Porque você pode falar, quem sou eu, Luana? Eu não sou nada, apenas uma serva como começou. Então, poetizando isso aqui, que bom ter pessoas que se levantam com coragem, com verdade e sem pretensão de... Eu falo assim, não é pretensão de interesse financeiro, porque o financeiro é importante. É E você importante. merece ter o Sim. financeiro. Tô aprendendo com a minha porque mentora, tem inclusive. Porque o financeiro é o que ajuda a mover isso. Mesmo que você tenha uma filantropia, mas você precisa do Não, dinheiro. amigo, o que eu aprendi uma coisa é o seguinte, é fato. Para Luana continuar carregando de pé a gente, ela precisa do financeiro. E ela precisa estar tão bem no financeiro para nunca mais passar nenhuma necessidade. Por quê? Eu acredito que pessoas posicionadas, pessoas financeiramente bem, carregam pessoas financeiramente bem. Porque quanto mais eu tenho, eu posso dar. Exato. Agora, quanto mais eu peço, eu também a pessoa vai me pedir. Então, como é bom a gente estruturar algo que saiba o seu valor. Então, Sim. deixo o meu recado e poetizando. Que bom que Deus escolheu Luana, né? Uma pessoa que não tem base nenhuma, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, Só né? tem uma Porque Que tinha a opção de sentar e chorar, em Exato. vez de sair do buraco, ela podia sentar, como muitos fazem. sim, Melhor sentar e chorar, dá menos trabalho, né? sim. E, então, mas ela resolveu fazer aquilo que eu digo. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo então, trabalho. vamos sonhar grande. Isso aí. Exatamente. E assim, o que eu podia compartilhar com as pessoas era o que eu já tinha dentro de mim. Porque uma frase bem famosa que eu tenho na Farpi é: o poder que você conquista é o poder que você compartilha. Então, Conheço essa frase. hoje Linda. eu espero que ela venha um dia também contar a história dela, mas eu vou ter uma pessoa no Géris Pocanelli que tá passando por depressão, mas que ela chegou em mim e ela falou assim: nossa, é o meu sonho, eu queria começar. Eu falei assim: então esse é o lugar para você começar. Eu vou te ajudar e você vai começar. Então, muitas empresas, muitos projetos também estão nascendo no Géris Pocanelli, de pessoas que estavam no mesmo lugar que eu estava, desacreditadas, sem esperança, sem recursos, mas que hoje eu tenho um pouco para compartilhar com elas e eu posso também encurtar um pouco da jornada delas. Isso para mim já faz tudo valer a pena, sabe? Eu falo que se a Forpi ela acabasse hoje, já teria valido a pena por cada testemunho, por cada depoimento que eu recebo, por cada obrigado que as pessoas me dão, eu falo que já valeria muito a pena. E o financeiro é algo muito incrível porque nunca faltou, né? Isso. Deus sempre supre o recurso financeiro daquilo que precisa naquele momento. É claro que sim, gente. Nós precisamos entender que a comunidade brasileira precisa sim valorizar o produto também da comunidade brasileira. Porque o Géris Pocaneri, que ele está sendo feito em agosto, porque é um momento que as empresas não estão vendendo muito aqui. É. Por conta do verão, as pessoas saem muito, cancelam muitos trabalhos. Então é um momento... Verão e as férias das crianças, né? Isso. Então, viajam, É, saem muito. e assim, Precisam apoiar o empreendedorismo da comunidade Local. brasileira. Porque, gente, se a Tati faz o personalizado, por que eu vou comprar de uma empresa americana se eu posso apoiar ela? É verdade. Sabe? E às vezes as pessoas falam assim, mas é mais a caro. Lúcia da Quitéria Design. Sim, Sim. é muito caro o brasileiro. Claro, gente, porque o brasileiro tá trabalhando o quê? Com pouco recurso. Pouco recurso. Ele não tem como competir com uma Vista Print, que é grandiosíssima. Ele não tem como competir preço. Mas eu tenho certeza para você que vai entregar um trabalho de qualidade. A Tati, ela foi uma pessoa que já me socorreu nas madrugadas. Eu chego com os meus projetos e falo, Tati, amiga, eu preciso aqui. Meia-noite, 1h da manhã, ela tá lá me mandando mensagem. Não, vamos fazer acontecer. Então, é isso que a gente precisa. Que vocês entendam que o empreendedorismo, ele só vai caminhar de fato quando todos nós apoiarmos a nossa comunidade. Exatamente. É igual aqui. A gente começou, ainda é pequeno o nosso Vantage Cast. A gente está trazendo histórias maravilhosas de um lado que inspiram mulheres que passam por dificuldades em seus relacionamentos. Elas têm inspiração aqui. Pessoas que às vezes não sabem para onde ir, têm inspiração aqui. E quando eu liguei para a Tati, eu pensava assim, tem aqui a minha personal lifestyle, que ela falou, você tem que melhorar as coisas aqui. Eu falei, também. Aí a Márcia, minha esposa, falou, a gente tem que presentear os convidados. Os convidados precisam receber um presente. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou comprar de presente? Eu falei,
Não, eu tenho parceiros. Ó, eu Sim. fui na Rabisque Print, conversei com a Tati, falei, Tati, a gente está crescendo, já tem episódios aí que está dando mais de 1.500 visualizações, então você quer estar junto com a gente? Quero. E aí o presente vem de lá, e é isso que eu estou dizendo. Que bacana. A gente tem que A Tati trabalhar é uma das pessoas com que as sempre pessoas. apoia também o empreendedorismo. Ela Na sempre verdade, apoia. acho que todo empreendedor ele apoia aqui. O único problema, eu acho que tivemos muito conflitos de identidade, de caráter, sendo muito honesto. Então as pessoas ficaram um pouco cansadas, né? Eu estou fazendo o evento, né? Você vai estar lá presente no Fé com Essência. E esse é o primeiro ano que eu abri para pedir apoio. Eu nunca pedi, eu nunca tive coragem de pedir. E eu pedi a algumas pessoas, e as pessoas falam, Ana, por que você nunca pediu? Ah, eu tinha até medo de oferecer, porque eu tinha vergonha, porque eu achava... Eu falei, primeiro, eu nunca pedi, porque eu tinha vergonha de pedir. Sim, Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. sim. Até que veio o despertar realmente, falar, não, eu acho que você já apoia muito a comunidade. Exato. Então, eu acredito que a comunidade quer apoiar, mas ela quer apoiar em coisas sérias. Como é essencial esse podcast. O Também. Vantage Cast, ele não é para falar da história da Luana, é para falar da inspiração para você que está vendo aí inspiração. agora. Exato. A Luana, ela é uma pessoa que inspira, né? Eu vou falar assim, né? Ela é uma pessoa que está levando para você uma mensagem assim, olha, cheguei aqui em 2020, no dia seguinte eu estava trabalhando. Mas você entendeu por que ela estava trabalhando? Porque ela tomou uma ação. E aí continuou. Ela passou muitos problemas. Ela teve que resolver muitas coisas e ainda resolve até hoje. Até hoje. Mas está aqui, de pé, e vai formar, vai criar um exército. Um Usando a palavra assim, ecossistema. um exército, um ecossistema de pessoas que querem fazer diferença. Em Exato. Conérica, nos Estados Unidos, o que seja. Eu já falei para ela. Abra a fronteira, o céu é o limite para você. O céu é o limite para o Pod Vantage Cast, porque imagina quem está no Brasil agora vendo o Vantage Cast, não sabe a dificuldade que é para fazer, a correria que é para fazer. Então, eu digo cada vez mais, é muito bom estar perto de pessoas de verdade que faz, mesmo não acreditando às vezes como conseguir, e eu uso a frase o improvável, porque é o improvável. Vantage Cast gera é o improvável. Inclusive, eu conheci o Reinaldo, gente, quando ele era da SOS Imigrante, né? Nós marcamos um café, né, Reinaldo? E quando eu conheci o Reinaldo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, gente, outro maluco igual eu. Adorei, é verdade. Ó, Gente, a gente se reconheceu assim, eu sou maluco, não. Eu vou falar. Não me segura que eu vou Maluco no falar. bom Ih, meu Deus, ele vai falar. Não me segura Ó, que eu vou falar. Como? Olha, no meu relacionamento social, eu sou o único normal. Eu tô rodeado de maluco. Pronto. Em casa só tem maluco. Aqui só tem maluco. Tá vendo? Eu sou o único normal, pode ter certeza. Normalmente a gente tem que concordar com o maluco, né? Verdade. É verdade. Isso gente, eu aprendi. E quando eu conversei com o Reinaldo, eu vi nele a mesma garra, a mesma vontade que eu tinha de fazer dar certo. E eu acompanhei a trajetória dele, né? Hoje com o Clube Vantage, com o Vantage Cast. Então, assim, eu pude também fazer parte com a minha jornada do início, de ter essa coragem de começar. Eu também fiz parte de outras jornadas maravilhosas e inspiradoras, como a do Reinaldo, né? Como outras pessoas também que começaram os projetos, né? O Woman Business, começou tanta coisa boa, gente. Nós podemos ver tantas pessoas se desenvolvendo, tantas pessoas novas chegando. E hoje, né, nós já vimos o Clube Vantage atravessando as fronteiras, assim como o Gélis Bocaneri, que tá vindo pessoas da Pensilvânia, de Massachusetts, de New Jersey, de Nova York. Tá vindo o Eros do Brasil. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a minha jornada, que uma pessoa ia comprar uma passagem de avião e atravessar a gente o oceano para estar num evento que eu estivesse fazendo. Então, assim, nós já vemos, né, Reinaldo, a evolução disso. Porque quando nós começamos, a gente era taxado de malucos. Ah, por que vocês estão começando? Não vai dar certo. E realmente, o perseverar nessa jornada, o permanecer, é o que fez diferença. Não acertamos sempre, tá? Não acertamos sempre. Decepcionamos a expectativa de algumas pessoas, porque nós estávamos também evoluindo nessa jornada. Mas deixa eu botar uma observação aqui, ó. Quando a gente literalmente decepciona a expectativa da pessoa, é porque a pessoa ela não tem nada dentro. Então ela tá esperando mais de você porque ela não tem o que entregar. Então não se importe com isso, tá? Me perdoa. Não se preocupa. Eu sempre fui humilde em dizer que eu não sei. Quando a gente se decepciona com alguém,
por expectativa que a gente gerou, não é culpa Não da é culpa pessoa, da é pessoa. culpa nós que geramos a expectativa. É a nossa responsabilidade. E tem Então, que deixar assim, isso bem claro. você tem que saber a expectativa que gera. Como a Luana falou, a gente fala muita coisa. Eu sei que tem gente que, mas vocês têm lá o site ou tem o projeto, eu vou estar lá, mas e aí? O que eu ganho com isso? As pessoas têm esse negócio. E assim, você ganha em estar ajudando mais um empreendimento da comunidade brasileira. Porque eu às vezes fico pensando assim, eu acho assim, não tenho certeza do que eu vou falar, mas os brasileiros mais bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos trabalham na construção. Porque os homens eles chegam, vão trabalhar na construção, criam a companhia deles e eu digo, os Estados Unidos é movido à É construção. movida a construção. Então, Principalmente no estado de Connecticut. aonde vem o dinheiro tá lá. E talvez as esposas, esses mesmos empresários da construção, eles não veem, tirando os mercados brasileiros que vão lá e realmente compram carne, compram as coisas no mercado, mas os outros empreendimentos também precisam, além de salão de beleza e supermercado, tem as outras coisas Sim, que tem que estar funcionando. sim. E se você pode apoiar o empreendimento brasileiro, juntar, a gente vai ter um projeto que a gente está construindo de qualificação de empreendedor que vai ser um marco. A gente vai unir agora eu vou falar e dando um spoiler. Daqui a pouco a gente vai unir com a Forpi, com o Gera Expo, esse projeto de qualificação empresarial para o empreendedor brasileiro aqui nos Estados Unidos. E eu já quero deixar bem claro aqui que a Forpi ela apoia todo o movimento de empreendedorismo, tá? Todo empreendimento que está nascendo. Então, se você está começando a sua empresa, você é realmente muito bem-vindo na Forpi Magazine. Se você já chegou lá, né, no auge da sua carreira, da sua empresa, você também é muito bem-vindo. Porque as pessoas que estão começando, às vezes elas ficam com medo também de chegar, porque falam, é muito difícil acessar. Não, a Forpi é acessível a todos. No Gera Expo Connecticut que vou estar lá para receber você, para te dar um abraço, para ouvir a sua história. Então, simplesmente é o seu passo em direção à Forpi, em direção ao Vontade Cash, em direção à Ana Paula Caldas, que vai fazer diferença. Porque às vezes você fica aí, é muito difícil, eu não consigo me participar, não consigo me socializar. E realmente você está perdendo uma grande oportunidade de estar realmente trazendo para o seu catálogo ali de vida, experiência, trazendo para a sua vida também pessoas maravilhosas, porque a minha jornada, eu encontrei pessoas que me ensinaram muito, que me fizeram evoluir, pessoas que me acolheram, pessoas que me amaram, pessoas também que me ensinaram como não ser. Então, assim, tudo é favorável quando você se levanta para viver o seu propósito. Então, quando você entende isso, quando você entende que o levantar, ele é seu, o despertar, ele é seu, tanto que a nossa segunda parte do evento, né, que o Reinaldo vai ser o host do evento. Não sei nem o que é isso. Ele vai ser um mestre de cerimônias. Agora eu já sei. Um MC. MC. Não vou cantar, não, mas você é um MC. Vai voltar às origens carioca. Carioca lá, MC. Ó. E o tema das palestras é o despertar. É o despertar, porque o despertar ele é muito individual, né, Ana? Ele é muito individual. Quando eu fiz a mentoria com a Ana, eu falei assim, Ana, eu entendo porque muitas pessoas não querem fazer mentoria, porque é muito olhar para dentro, é olhar para dentro de você e entender as suas arestas, o que precisa ser melhorado, o que de fato você realmente não é bom, o que de fato você tem que deixar de fazer. E eu gosto muito que a Ana sempre fala dos ruídos, porque muitas vezes esses ruídos, eles têm te roubado da sua essência e têm te permitido viver longe daquilo que é o seu propósito. Porque quando vem o propósito na sua vida, quando realmente, de fato, você faz o que você nasceu para fazer, tudo é mais leve. Nada te para. Tudo fica mais fácil. E a Ana me ensinou uma coisa muito importante, porque quando eu procurei a Ana, de fato, eu estava preocupada só com a minha imagem. Estava preocupada em parecer uma pessoa mais elegante, mais de autoridade. E a Ana me ensinou, não, Luana, tudo isso já está dentro de você. A sua roupa, ela vai ser um complemento de tudo isso. Então, quando você vem para dentro, você permite que tudo isso aconteça, e isso é externalizado de uma forma muito natural. É verdade, Ana? Agora, uma para as duas aí. Eita. Essa questão que você acabou de falar, isso não é exclusivamente sua. Não. Todo mundo, mas não é hoje o nosso modelo
de mídia, de se apresentar nesse negocinho aqui, não é que faz isso, que você tem que, a palavra da mão, você tem que ter autoridade, você tem que criar autoridade. E isso não gera um conflito com a sua própria identidade? E essa pergunta é ótima porque eu vou falar uma coisa que parafrasear, né, a palavra do Senhor. Eu uso muito essa frase assim, ó, conheça a sua verdade e ela te libertará. Eu amo falar isso porque muitas das pessoas hoje, com a era de filtro, era de AI, era de inteligência artificial, os coach, o que for, as pessoas, elas criaram um padrão irreal, para começar, principalmente para a mulher. Exato. Tá? Porque hoje eu falo assim, né? Eu botei meu chapéu porque meu cabelo tá sujo, gente, ó. Mas na verdade eu amo meu chapéu. Ama. Ela tirou o chapéu pra mim até. Eu tirei o chapéu pra ele. Acabou de tirar o chapéu hoje de novo também, tá? Adoro. E eu costumo dizer que muitas de nós mulheres sofremos isso. Porque nós precisamos estar pronta todos os dias perfeitas. E eu venho, literalmente, quebrando esse padrão desde que eu comecei a falar assim, como que eu vou levar a minha mentoria para uma mulher passando todas as dificuldades que eu estava passando? Da mesma forma como você recebeu a mensagem do Senhor, eu recebi. Sim. Aí ele falou para mim, você vai ensinar ela o que ela tem dentro dela. E isso ninguém vai tirar dela. E já está lá dentro dela. Só que os ruídos fez ela não enxergar as dificuldades, os abusos emocionais, físicos, financeiro, fez isso tudo criar um ruído, né? Eu costumo dizer na programação. Alguns reprogramam e eu programo, porque não tem como uma mulher de 30 anos eu ficar reprogramando o passado. Opa, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente. Exatamente. Então, isso, Rei, que você falou agora é interessante, porque, infelizmente, se nós não acordarmos agora, é um caminho sem volta. E eu vou ser um old fashion. Eu vou ser. Eu não vou me importar. Eu não vou me encaixar os padrões do mundo e não vou me importar da mulher que vier se mentorar comigo e não ir até o final. E nunca vou me sentir fracassada. Porque é um confronto, né, Ana? Eu falei pra Ana na nossa última aula, Ana, nem todo mundo vai aguentar olhar para essas perguntas aqui e se sentir leve. A maioria das pessoas vão olhar para essa pergunta e vai falar assim, eu não posso responder isso, então eu vou desistir aqui, porque eu não consigo encarar isso de frente ainda. E realmente é muito difícil olhar para dentro. E a única coisa, o único poder que você tem é de mudar a si mesmo. Você não pode mudar o outro. E nós vivemos uma sociedade que quer sempre impor algo. Ah, você tem que se vestir assim, você tem que ter o cabelo assim, porque você é CEO da revista, você tem que ser... Eu já ouvi muito isso. E o mais lindo que eu vi na Ana, ela não falou nada disso pra mim. Ela sempre fala assim, Luana, qual que é o seu manifesto pessoal? Quem é você? Qual é o seu poder? O que você tem pra falar sobre isso? E isso sempre, às vezes eu paro na aula e falo assim, meu Deus, é verdade. Não é sobre a roupa, porque se a minha roupa estiver linda, mas se eu não tenho nada pra entregar, se eu não tenho a essência... Uma carcaça vazia. Não vai adiantar de nada, gente, porque é muito fácil eu ir lá e comprar uma roupa de grife aqui nos Estados Unidos, no brechó, mas e o que eu posso realmente entregar de fato que vai transformar a vida de uma pessoa? Que não é verdade, porque... Não, se você quer ter... Como que você vai divulgar seu negócio? Não, vou divulgar pela internet. Ah, mas para você divulgar para internet, você não pode ser assim, você tem que ser daquele jeito, você tem que fazer igual que os outros fazem, porque senão não vende, se o algoritmo não entrega, não sei o quê. E aí o cara tem que, ou ele tem que se adaptar, ou ele vai perder a identidade completamente. Pessoas compram pessoas, isso é fato. E o mundo é assim, eu falo que desde pequena eu vejo isso, sabe? O mundo realmente é assim, a pessoa sempre quer alguma coisa em troca. Que eu estou aqui de frente para você, estou analisando você, eu falo para ela da teoria dos 2 segundos. Eu olho para você, eu aprovo ou não aprovo em 2 segundos. O meu cérebro, automaticamente, isso é uma pesquisa real. A teoria dos 2 segundos. Olhei para você, simpatizei. Não me simpatizei. Já fui chamada de nega metida. Eu adorei, porque eu sou metida incrível. mesmo. Eu adoro, eu achei incrível. Cara, e o que foi muito engraçado é que eu conheci a Ana só do off, né, dos bastidores. E eu conheci a Ana na Pensilvânia. Gente, essa mulher chegou poderosa, num saldo, assim. E a única coisa que eu não achei é que ela era metida. Ela olhou no... Cara, Ana, eu de verdade, você foi uma das primeiras pessoas que da primeira vez você sempre me olhou nos olhos.
Sempre eu gosto de olhar nos olhos. Assim, sempre aberta para ouvir, para passar as dicas. Assim, eu tive um café com ela, ela já me entregou ali uma mentoria assim de 1 hora ali, que só aquilo ali já seria Ah, mas suficiente. você é capaz de segurar a mentoria, né? Porque tem Sim. pessoas que não prestam atenção. É. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já vamos usar que ele já tá com a gente? Vamos. Vamos fazer uma pergunta para ele, é importante. Rebate, rebate. Essa é uma pergunta interessante, porque somos nós, duas mulheres, e a gente está falando sobre a imagem. O que que essa imagem que está sendo idealizada agora para o futuro afeta em você ou não afeta? Quando você olha para a internet, você acha que você tem que entrar nesse padrão? Ou o que que você acha? Assim, eu procuro filtrar aquilo que faz parte dos meus princípios e do que eu acho que eu posso adaptar, A essência. entendeu? Porque assim, a gente escuta e vê milhões de coisas como você tem que se portar, como você tem que ser. E eu nunca deixei a minha essência. Hoje mesmo eu estava gravando, fui convidado para gravar um podcast e a pessoa perguntou sobre o meu filho. Uhum. E eu, quando falei do meu filho, ele perguntou, mas e aí, como é que você... Eu falei, eu sou a mesma pessoa. De antes e depois, eu não mudei uma vírgula. Porque eu quero ser assim sempre. Aí você vai, mas na internet, como você é? A única coisa que eu procuro estar é me apresentar bem. Sim. Que nunca foi dificuldade para mim, que eu fui bancário quase a minha vida toda, eu tinha que andar meio engomadinho, eu já ando meio engomado mesmo, Mauricinho. Já é no padrão, né? Então eu não é dificuldade, mas assim, para ter sucesso você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo ali. Se eu vejo que não é um caminho que vá me fazer assim, não vá contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como princípio, eu não vou fazer. Muito bom. Independente se vai dar certo ou não. Muito bom. Não vou fazer. Exato. Então, assim, e eu tenho muita fé, falo muito com Deus sobre as coisas que eu tenho que tomar de ação e assim, a gente tem um propósito, a gente tem que continuar fazendo. O nosso tempo, agora, quando vai acontecer, a gente nunca sabe, né? A gente só não pode parar. Não pode parar, com certeza. Deixa eu aproveitar essa deixa para a Luana, ainda sobre a Forpi, né? Porque a revista agora está pronta, né? Que legal. Eu queria que você falasse sobre como que foi a seleção das pessoas, como que foi fazer um resumo, né? Claro que a gente vai criar, você vai criar uma surpresa e muito mais. Como que foi fazer a curadoria? Qual foi a emoção? Conta, porque imagina uma menina que não tem nada a ver com edição, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com publicidade, jornalismo, criar um projeto tão fantástico. Então fala para mim como que foi incrível, como diz meu amigo, um projeto incrível. Adorei. Fala para mim como que está sendo tudo isso. Então, tudo isso realmente aconteceu de uma forma muito satisfatória, né, com todos os percalços, porque quando começou a Forpi, nós éramos num grupo muito maior, e quando nós chegamos à revista, o nosso grupo reduziu. E eu falo que graças a Deus por isso, porque realmente você colher uma história é algo muito profundo, sabe? Então eu contei também com a ajuda da Maíra, maravilhosa. Ela também foi muito ministrada com essas histórias de superação, porque cada revolucionário, cada pessoa que está naquela revista tem uma história de superação, assim, fantástica. Pessoas que realmente tiveram posicionamento, que realmente viveram todo o processo da Forpi. Né? Então, quando vocês lerem essa história, vocês vão entender que realmente são pessoas humanas, mas com uma decisão revolucionária dentro de si, que é o desejo de vencer. Então, para mim, foi fantástico, porque eu sou neta de nordestino, então eu sempre ouvi o meu avô contando histórias, então eu sempre gostei, eu sempre fui aquela pessoa que, qualquer fila que eu estivesse, as pessoas sempre contam toda a vida dela para mim. Então, isso foi sempre algo muito natural para mim. Só que registrar essas histórias, aí que foi o diferencial. Foi aí que eu entendi que era o meu propósito de deixar o legado. Foi aí que eu entendi o que era um legado. Porque daqui 20 anos, quando os netos da Grazi pegar essa revista, eles vão falar, nossa, a minha avó estava numa capa de uma revista nos Estados Unidos. A minha avó era uma pessoa revolucionária. Então, essa história que vai ser contada de geração para geração vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E essa história, ela nunca vai poder ser apagada, porque ela sempre vai ficar nos registros
físicos e online. Então, isso para mim hoje é o mais importante, é o mais gratificante e é o que realmente me satisfaz, sabe? Além dos eventos, que é algo que eu gosto muito de produzir evento, eu me descobri assim que é o que me traz gás para continuar os eventos. Mas a revista física, quando essa revista chegar aqui, realmente é para mim o resultado de uma grande obra. De uma obra que não podia ser parada por emoções, por situações, por circunstâncias. Porque hoje, cada história que está ali, ela realmente, de fato, vai transformar uma vida. Uma pessoa que estiver pensando em se suicidar, uma pessoa que estiver pensando em desistir, uma mãe solteira com filhos que pensa assim, não tem mais jeito para mim, que saiu de 2 relacionamentos como eu, ela vai falar assim, não, ainda tem jeito. Porque se a Luana, ela pôde se levantar e se tornar uma CEO de uma revista, eu também posso. Muito bom. Então, isso para mim, Ana, é hoje muito gratificante. Realmente é a minha missão. É o que eu quero fazer. Muito sabe? bom, muito bom. Agora, vamos falar aí pro pessoal, deixa aí sobre o evento, quando vai ser, como que as pessoas comparecem, qual o horário, que, conta um pouco do evento, já que a gente está se aproximando aí do... Viu como passa rápido? Passa Assim? muito rápido. Passa muito rápido. Quando o assunto é bom, né? É. Mais ainda, né? Gente, com muito orgulho, com muita honra também, eu quero convidar você e sua família para estar no Gera Spocaneric no dia 30 de agosto. O evento vai acontecer na cidade de Guarabelli, tá? No Clube Português. Então, é de fácil localização, é perto da Huawei. É um local que tem um amplo estacionamento para receber você. O local fornece almoço, fornece bebidas. Então, você pode ficar lá o dia todo com a sua família, participando do evento com a gente. Os nossos portões abrem 11 da manhã, tá? 11 da manhã. Então, apenas você chegando lá, no horário, você já pode participar, tá ali passando em cada estande, conhecendo as histórias, recebendo os brindes, porque cada expositor preparou uma experiência única para você. Então, passe em todos os estandes, conheçam as pessoas, pegue o número de telefone, pegue as redes sociais, porque é uma grande oportunidade para você também. Assim como vai ser para nós um prazer receber você. E nós teremos uma novidade esse ano, né, no Gera Spocaneric, na segunda edição, né? Porque a primeira edição nós tivemos uma tempestade de neve que atrapalhou um pouco. Mas nessa segunda edição nós vamos ter uma palestra e um talk show. Então, se você quer participar, eu vou liberar hoje o link lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, vai estar liberado. Vai estar no... Pode estar no... Sim, nos na parte stories. de baixo, nos stories dela, né? Assim, E vou liberar também para a Ana e para o Reinaldo. Então, você que está assistindo esse podcast também vai estar liberado para você participar desse momento, que vai ser uma palestra sobre empreendedorismo, tá? Despertar empresarial, o despertar da sua marca pessoal, o despertar coletivo, o quanto que é importante a sua empresa estar posicionada no mercado para que, de fato, ela possa resolver problemas da comunidade. Então, você não pode perder esse evento, tá? É tudo gratuito, então você não precisa se preocupar, né, em estar tirando aí do seu financeiro, da sua família nesse momento. Ao contrário, você vai ser acrescentado com experiências que você vai ter nesse evento. Então fica a nossa dica, né? O Reinaldo vai estar lá, a Ana Paula vai ter lá e mais 28 empresas maravilhosas de vários segmentos. E também quero contar para vocês que nós vamos ter um espaço cultura, que é uma honra para mim, como brasileira, trazer esse momento para vocês, porque nós brasileiros somos taxados de sem cultura. Mas o Gera Spocaneric, você vai ter a oportunidade de estar conhecendo grandes escritoras, você vai estar se conectando lá com uma galeria de artes. Tá? E também tem o Clube da Leitura para você que quer começar a ler. Eu vou dar um livro para sortear lá, O Poder dos Bonequinhos. Adorei isso, eu quero ganhar esse livro. Não, vou comprar na Amazon. Pera aí, eu quero botar uma observação, porque ela falou que é tudo gratuito. Sim, entrada gratuita, experiência gratuita, mas a alimentação e a bebida é a parte, você paga, né, para o que você consumir, se precisar consumir, mas toda a experiência do Gera, do Expor, né, você vai ter gratuita. A entrada, o que cada um vai estar ali oferecendo para você no espaço. E logo depois você vai ter uma palestra, claro, e essa palestra é com entrada VIP também, então tem que ter toda uma observaçãozinha. Não fique de fora, que eu acho que é interessante você realmente aproveitar o link que ela vai colocar hoje, tanto nos nossos 3 Instagrams. E vai ter aqui na descrição do nosso VantageCast todas as informações também. Isso. Sim. Eu acho que é importante, você que está aqui em Conérica, e como eu falei, né? Chame parentes e amigos. Tá em Conérica, tá próximo, tá em Massachusetts, tá em Nova York, tá em New Jersey, Pensilvânia. Acho que vale a pena dar um passeio para conhecer algo muito interessante
que vai estar acontecendo É aqui. só um E outra, domingo agradável. algo memorável. Memorável. Algo memorável. Então, acho Ah. que vale a pena você participar. Não fique de fora. Ressaltando aqui que é um pedacinho do Brasil aqui em Canéric para você. Também quero ressaltar que algumas empresas vão estar fazendo vendas no dia do evento e você também vai poder adquirir bons produtos de qualidade com desconto especial das empresas que estão participando do Gera Expo Canéric. Também quero ressaltar para a comunidade que precisa de serviços de saúde, gente. A Ariane vai estar lá. Ela faz pedido de exame, ela faz aplicações de vitaminas. Então, você que está um tempão sem fazer um check-up da sua saúde, esse é o momento, tá? Se conecta lá no Gera Expo Canéric, ela vai estar te dando um encaminhamento e você já vai sair dali com o seu pedido de exame pronto. Isso é muito importante, cuidar da saúde, porque sem saúde nós não vamos a lugar nenhum. Nenhum. Muito bem. É isso. É Então, isso, gente. Que incrível. Não podia. Nós temos um bibelô aqui da Rabisque Print, nossa parceira, para nosso convidado. Espero que amanhã eu veja você Já vai fazer utilizando. parte do meu cafezinho, tá? Abra, mostre Vou mostrar pra vocês, gente. e já toma o seu café. Nossa, mostra. que chique, Que gente. bonitinho, ó. Tá. Gente, minhas duas marcas, ó, preferidas aqui, Rabisque Print, Vantage E minha Cash. cor favorita, azul. Adorei, gostei, ficou linda. Amei, gente. E também, gente, me siga lá no Instagram, tá? @forpi Magazine oficial, tá? E Luana Costa também oficial. Me sigam lá nas minhas redes sociais, para que você possa estar continuando acompanhando essa história, né? Não só a história da Luana, mas de cada revolucionário. E a partir do mês de setembro, gente, nós vamos ter a nova geração de embaixadores que chegaram na Forpi. Então você também precisa conhecer essas pessoas e essas novas histórias que vão ser os próximos capítulos da Forpi Magazine. Tá? E também vai ter o catálogo do Gera Expo Canéric. Então, todas as empresas que estão participando lá vai estar no catálogo do Gera Expo Canéric, que vai ser um catálogo de produtos e serviços, onde você vai rapidamente se localizar dos serviços de qualidade, de pessoas comprometidas, de pessoas sérias, para que você possa adquirir esse serviço com qualidade, com ótimo preço, e que possa facilitar também a sua vida e a sua jornada de imigrante. Muito bom. Então é isso. Uma mensagem final sua. Olha, vamos poetizar novamente. Então, para você que ficou até agora, não tenha dúvida, conhecimento é a base de tudo. Nunca perca a oportunidade, porque quando ela bate na porta, se você não pegar, outro pegará. Então, fica essa dica. É isso aí, gente. E o poder que você conquista é o poder que você compartilha. Então, busque realmente ter esse poder para que você possa ajudar a sua comunidade, para que a sua jornada aqui nessa terra, tão breve, não seja em vão, mas que seja uma jornada de transformação. Porque quanto mais pessoas felizes, mais pessoas prosperando, melhor vai ser para todo mundo. E mais uma coisa. Você que tá vendo, vou pedir uma coisa, adoro, aprendi a pedir. Encaminha para pelo menos 3 ou 4 pessoas. Porque as pessoas precisam conhecer histórias de verdade. E essa não é somente uma história de verdade, uma história que inspira. Pensou, olha, essa fala foi boa, serve para fulana de tal. Você vai pensar na pessoa e você já envia. Fica a dica. É isso aí. Então, agradecer a audiência de vocês. Compartilha, se inscreve lá no nosso canal do Clube Vantage TV, curte, que é importante para a gente divulgar, né, esse trabalho inspirador, trazer pessoas como a Luana, como a Ana Paula, a Janaína, a Quitéria, todos que vieram aqui e muitos virão, são para poder trazer inspiração. E como a Luana falou, venha se unir à comunidade. Você que tem uma empresa pequena, vem para cá. Você que tem uma empresa grande, já consolidada, vem também para poder trazer a sua experiência, trazer o seu apoio. Vamos criar uma fogueira desse tipo da comunidade, que cada aquela brasinha esteja ali e ela também esquente. Todo mundo crescendo, unido para crescer. Ai, peraí, mas eu não esqueci de tirar o meu chapéu. Peraí. Meu chapéu vai pra você, Luana. Aí, Menina, tá vendo? de verdade, de todo o coração. Parabéns pela sua garra, parabéns pela sua coragem e pelo principal, pela sua verdade. Que Deus te acompanhe. Deus Meu te chapéu acompanhe. tira pra você. Amém. Então, até o próximo episódio. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.